Um herói da imprensa livre que usava as palavras para combater injustiças. Ele era um camarada que ele tinha um senso, assim, uma preocupação social muito grande. Ele não tolerava a injustiça, então ele denunciava muito a pobreza, o analfabetismo. Ele combatia a violência, a tortura de preso, que naquela época era uma coisa muito banal. Assim era Otelino Nova Alves, jornalista, advogado, ativista político. Alguém que não tinha medo de dizer o que pensava. Otelino era um jornalista de muita coragem. Coragem expressada nos textos escritos e publicados em jornais maranhenses, especialmente no Jornal Pequeno. Aqui ele tinha uma coluna chamada Nalissa. Nessa coluna ele falava o que ele sentia, o que ele precisava falar mesmo. Então ela perguntava assim: Otelino, você não anda armado? Ele dizia assim: a minha arma, minha caneta, essa que é a minha arma. Em Nalissa, Otelino desafiava a censura em pleno regime militar. Usava a máquina de escrever para disparar críticas e denúncias contra os poderosos da época. Foi assim que fez história no jornalismo maranhense, com um estilo investigativo que não agradava muita gente. Ele arranjou muitos desafetos, ele contrariou muitos interesses e também não conseguia mudar o estilo de ser, de escrever, do enfrentamento dele. E ele sofreu vários atentados, tanto aqui em São Luís como fora do estado. Ele foi torturado, ele foi serviciado em outros lugares, aqui em outros lugares. Mas ele sabia que ele ia pagar um preço por isso e não tinha como mudar. Apesar das ameaças e dos episódios de violência e tortura que passou, Otelino Nova Alves continuou denunciando nos jornais as injustiças cometidas pelos poderosos à época. Até o dia em que estava neste trecho da Rua de Nazaré, no centro da cidade, numa roda de amigos, e foi covardemente assassinado. O assassinato que chocou a capital maranhense foi parar nas manchetes de jornais. O jornalista José Salim, que trabalhava naquele dia 30 de setembro de 1967, foi um dos primeiros a chegar ao local do crime. E soubemos lá na rádio que havia acontecido o fato e eu corri de Rua do Sol para acompanhar o desenlace lá no local do crime. Início da Rua de Nazaré, entre Nazaré e a Rua da Palma, onde hoje tem a estátua do Otelino, inclusive. Pelo tamanho da cidade, pelo envolvimento dos protagonistas, pelo papel que eles exerceram na cidade, claro que o impacto foi muito grande, né? No local onde aconteceu o crime, foi erguido um busto para homenagear a memória de Otelino Nova Alves, que hoje é também nome de avenida em São Luís. Toda essa história está sendo contada pelo jornalista Manuel Santos, no livro que retrata a trajetória e o pensamento político de Otelino Nova Alves. A obra, que tem 250 páginas e é dividida em 28 capítulos, foi idealizada pelo filho de Otelino, um cearense que veio para o Maranhão aos 17 anos e decidiu trilhar a mesma carreira profissional do pai e também se tornou um jornalista referência para a sua época. Aí quando o filho soube que o pai tinha sido assassinado, aí teve o velório aqui em São Luís, teve o sepultamento, ele veio de carona, pegando carona na estrada, até chegar aqui e começou a morar aqui em São Luís, a trabalhar aqui em São Luís, que a intenção dele era tentar entender a razão do assassinato do pai dele. Começou a morar, a trabalhar. Ele, na véspera de completar os 60 anos, ele desabafou, se emocionou muito, que no ano seguinte ele ia completar 60 anos, e o projeto dele era escrever um livro sobre a vida do pai dele. Aí depois do desabafo eu revelei para ele: Otelino, eu escrevi sobre os 60 anos do Jornal Pequeno, encontrei muita coisa sobre teu pai, muito artigo, muita crônica, teu pai era um corajoso. Foi assim que o projeto do livro começou a entrar no papel. E depois de 12 anos de pesquisa, enfim, é publicado. Uma obra que narra a vida política e profissional de Otelino Nova Alves, além de trazer histórias da vida pessoal do jornalista, avô do presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Otelino Neto. Um profissional da imprensa que deixou um legado para os antigos companheiros de profissão e que agora também pode ser apreciado pelas novas gerações de jornalistas.